Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Real, o programa que traz para você as informações sobre a monarquia nacional e internacional, dando elementos a você para que possa argumentar a favor ou contra a monarquia. Porque esse que é o objetivo, que se você for contra a monarquia, não tem problema, mas que pelo menos você o seja com propriedade, você o seja com informações verídicas e não com os chamados argumentos de botequim, dizendo que todo o poder na mão do rei, todo o dinheiro na mão do rei, acreditando em histórias da carochinha de reis que mandam cortar a cabeça, e etc, etc. Isso não existe mais. A monarquia que nós somos a favor é uma monarquia constitucional e democrática, e este sendo um dos principais assuntos que nós queremos tratar hoje nesse programa Papo Real. Democracia e monarquia seriam conceitos que podem conviver harmoniosamente? Porque eu recebo muitas críticas de pessoas que dizem: ora, eu sou contra a monarquia porque eu sou a favor da democracia. Bom, eu também sou a favor da democracia. Só que o problema é que democracia é uma palavra extremamente vilipendiada nos dias de hoje. É uma palavra que perdeu o seu real significado. As pessoas não sabem o que é democracia. As pessoas confundem liberdade com libertinagem e acham que a democracia é poder fazer o que você quiser, o que na verdade é a anarquia e não a democracia. Então a democracia, ela vem com vários direitos, mas ela também traz sérios e importantes deveres. Ao falar de democracia, eu sempre me lembro do professor Bernard Lewis, falecido alguns anos atrás, e foi professor emérito de Princeton, e ele dizia o seguinte, especialmente falando sobre o Oriente Médio. Ele dizia que o problema que nós temos com a democracia hoje é achar que a democracia é uma condição natural do ser humano e que qualquer coisa que parta disso é ou um crime a ser punido ou uma doença a ser curada. Então, aí você vai me perguntar, você é a favor da democracia ou contra a democracia? Obviamente eu sou a favor da democracia, mas eu sou a favor de uma democracia verdadeira, uma democracia com direitos e deveres, não apenas com deveres. Não uma democracia onde você pode fazer o que quiser, onde você pode falar o que quiser e não ter consequência dos seus atos. Por exemplo, eu sou a favor da liberdade de imprensa, mas eu também sou a favor da responsabilidade de imprensa. Se você publica alguma coisa que venha a ser provada inverídica, você precisa reparar esse erro de alguma forma. Então, a responsabilidade, o direito vem com responsabilidade. Então, eu sou sim a favor da democracia e os regimes mais bem-sucedidos no mundo são regimes democráticos, monárquicos. Você tem na Escandinávia, Noruega, Dinamarca, Suécia, você tem no próprio Reino Unido, na própria Inglaterra, que é a monarquia mais conhecida, pelo menos no Ocidente, você tem no Japão, você tem muitas monarquias que são extremamente bem-sucedidas, aliadas à democracia. Bem, há mais de 2.500 anos atrás, Sócrates fazia uma alusão à democracia com a seguinte comparação. Imagine que você está num navio, num barco em alto mar. Quem você preferia que fosse o piloto? Alguém decidido pela maioria ou uma pessoa que realmente tivesse experiência e vivência pilotando um barco, navegando, etc. Então é óbvio que é uma pergunta até ridícula de ser feita. Claro que você vai preferir uma pessoa que tem experiência. No entanto, na política, infelizmente, nós não pensamos assim. É muito raro na política você ter uma pessoa que é um profissional bem-sucedido na sua área. Geralmente a pessoa não consegue ser bem-sucedida em nada, vai tentar ser político, com raríssimas exceções. Há exceções à regra. O que eu quero dizer em relação à democracia? O que para mim é importante é fazer um discernimento. Se você que está me assistindo, você diz sim, eu sou a favor da democracia, sem nem pensar no que significa democracia,
quer dizer que você não é realmente a favor da democracia, você é a favor de uma coisa chamada liberdade, que são duas coisas distintas. Por exemplo, de acordo com Montesquieu, filósofo francês, a democracia, a república democrática, ela só pode ser bem-sucedida se ela for baseada na virtude. E, infelizmente, o sistema democrático, o sistema republicano, do jeito que é, ele não suscita a virtude. Pelo contrário, ele suscita as negociatas, a politicagem, nenhum tipo de virtude brota, porque você vê 99%. Se você é uma pessoa virtuosa, vamos imaginar, você é uma pessoa virtuosa, você entrou no sistema, você é uma pessoa contra um sistema que já está endemicamente tóxico ou endemicamente contaminado pela corrupção. Basta nós analisarmos o que aconteceu na época do mensalão e do petrolão. Você tem um sistema onde nada funciona a não ser que seja paga uma propina. Em outras palavras, se você quiser fazer a coisa da forma honesta, seja você político, ou esteja você na iniciativa privada, você não tem essa possibilidade. Por quê? Porque todo o sistema está contaminado. Então, a culpa, é claro, é da natureza humana, porque a natureza humana ela é corruptível, né? Lord Acton disse: o poder absoluto corrompe absolutamente, e é verdade. Então nós temos na natureza humana a corrupção, mas essa corrupção ela pode ser pontual, ou seja, ela pode ser encontrada em determinados setores e, naturalmente, com uma investigação e com a punição dos culpados, você vai saneando esses problemas de corrupção. Contudo, o problema maior existe quando todo o sistema está contaminado, como era o caso do Brasil. Eu sempre gosto de citar que há 3 tipos de corrupção. A primeira corrupção é a seguinte: você tem 100 milhões de reais, você precisa construir uma escola. Eu sou um político corrupto, eu conheço um empresário, eu dou para ele o contrato, faço ele ganhar a licitação, seja lá como for, ele me paga uma comissão sobre esse contrato e ele constrói a escola com todos os materiais, da forma como deve ser construída a escola. Veja bem, está absolutamente errado. Corrupção é corrupção, o que é errado, não existe maneira de se dourar a pílula nesse caso, é um ato de corrupção, você deveria fazer uma licitação e dar amplas chances de todas as pessoas fazerem essa escola pelo menor preço, pelas melhores condições para o Estado. Contudo, o povo, né, que é a última ponta dessa escola, né, que é quem vai se beneficiar dessa escola, que na verdade são os pagadores de impostos, etc., eles vão ter a escola da mesma forma que teriam se ela tivesse sido feita de forma honesta, teoricamente. O segundo tipo de corrupção, você tem os 100 milhões para construir a escola, eu sou o político desonesto, eu tenho um amigo, eu passo o contrato para ele, mas em vez de construir a escola da melhor forma possível, com os melhores materiais, o que ele faz? Ele vai lá e constrói a escola com materiais de 5ª categoria, e se essa escola havia a previsão de que ela durasse 20 anos, ela vai durar 5. Então, nesse tipo de corrupção, o povo, o pagador de impostos, ele é lesado. Por quê? Porque ele deveria ter uma escola que durasse 20 anos e ele tem uma escola que vai durar 5. Então, ele está sendo profundamente lesado. E há uma terceira corrupção muito famosa no Brasil, inclusive,
que é, eu tenho 100 milhões para construir uma escola, eu fico com 50, passo 50 para o meu amigo e a gente não constrói a escola. E aí o povo é muito mais lesado, porque fica sem a escola. Então veja bem, as 3 formas de corrupção são erradas. Não há nenhum tipo de corrupção que seja aceita. Mas, olhando o sistema como um todo, você vê um tipo de corrupção pontual, você pode punir os culpados e sanear o sistema, né? Agora, o problema... Por que é tão difícil você sanear esse sistema? Porque o sistema republicano ele é um sistema que ele é feito de uma forma para fazer com que esse tipo de corrupção, esse tipo de comportamento corruptível seja incentivado. Por quê? Eu vou te dizer por quê. É muito simples. Para você, qual é a melhor coisa da democracia e da república? É que qualquer pessoa pode chegar lá. Certo? Isso não é verdade, mas certo. A pior coisa da democracia é a mesma, que qualquer pessoa pode chegar lá. Despreparada, com más intenções, e é o que geralmente acontece, né? Nós temos, os exemplos são inúmeros, eu não quero citar nomes aqui porque uma das principais faculdades da monarquia é ser suprapartidário, e eu sou absolutamente suprapartidário. Então, eu não quero citar nomes, nós temos, em todo o espectro político, nós temos corrupção no mundo inteiro, da extrema esquerda à extrema direita. Mas, voltando ao assunto, qual é o maior problema da democracia? É que você pensa que o seu voto faz a diferença. Você pensa que qualquer pessoa pode chegar lá. O que não é verdade. Se eu pergunto para você qual é a sua sobremesa favorita e você vai me dizer bolo de chocolate, e eu te dou o bolo de chocolate, aí sim você tem escolha. Agora, se eu te digo, eu estou te oferecendo um pudim e um arroz doce de sobremesa, você não tem escolha. Na verdade, você queria o bolo de chocolate. Você tem uma escolha limitada. Você tem uma escolha baseada nas alternativas que eu estou te dando. E é essa a armadilha em que as pessoas caem. Ou seja, você acha que você está escolhendo, mas na verdade você não está escolhendo. Você está simplesmente escolhendo as alternativas que o sistema está te dando. E para que você consiga ser uma alternativa dentro do sistema, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque você precisa de dinheiro para sua campanha, você precisa de apoio político. E essas duas coisas são extremamente difíceis e elas não vêm de graça. Ninguém vai te dar R$1 milhão, R$2 milhões para você fazer a sua campanha, seja lá o que for, só pelos seus lindos olhos. Naturalmente, se uma pessoa, uma empresa, seja lá quem for, está financiando a sua campanha, ela tem algum interesse, né? Nós temos os casos aí dos escândalos de corrupção, onde eram pagas propinas, eram financiadas campanhas, caixa 2 para campanha, nesse sentido. Então eu financio a sua campanha e você me dá um quid pro quo depois, né? Você me dá alguma coisa em troca depois. Então, ou seja, você não está nem eleito ainda, você já se vendeu. Você nem sabe se vai ganhar, mas você já se vendeu. Então, se você ganhar, você vai ter que, de alguma forma, devolver esse dinheiro para aquela pessoa, para aquele grupo que te financiou. Da mesma forma, o apoio político. O apoio político, ele não vai ser dado a você porque você tem boas ideias. Boas ideias, muito bem. Mas esse apoio político vai ser dado em troca de alguma coisa, seja cargo, seja recíproco apoio, seja lá como for. Aí nós temos um segundo problema. Qual é o segundo problema? Isso
é comum às monarquias e às repúblicas dentro do sistema político. É o sistema multipartidário ou bipartidário. E uma das razões principais pelas quais a democracia não funciona, na prática, é o primeiro fator. O povo não é politizado. O povo não tem capacidade de escolher a pessoa. E eu vou dizer isso, eu não estou falando que o povo é burro ou nada disso. Eu vou usar a minha própria pessoa como exemplo. Eu tenho um certo conhecimento em geopolítica, em diplomacia, em algumas áreas eu tenho um conhecimento bom. Durante anos eu me preparei. Mas em questões econômicas, por exemplo, eu tenho um conhecimento básico. Então, se eu for votar, vamos supor, para um presidente do Brasil, eu não me considero qualificado para escolher um modelo econômico que satisfaça as necessidades do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou seja lá onde eu for votar. Por quê? Porque meu conhecimento de economia é extremamente limitado. Então, para que uma pessoa tenha conhecimentos mínimos básicos para escolher um governante, é necessário muito estudo. E nós sabemos que a grande maioria das pessoas não tem estudo, infelizmente. Então, esse é o principal problema da democracia. O segundo problema da democracia é que, a partir do momento, as pessoas não entendem que a democracia é um contrato. E é um contrato que diz o seguinte: nós votamos, nós brigamos na eleição. O pleito é a arena. Mas a partir do momento que é declarado o vencedor, o lado perdedor deve aceitar e apoiar o lado vencedor. Porque o presidente, ele não é o presidente da esquerda ou da direita, ele é o presidente de todos. Então, obviamente, você não tem que concordar com tudo. Você pode e deve protestar das coisas que você não concorda. Você deve lutar pelo aquilo que você acha certo. Mas o apoio ao... Porque, veja bem, isso é um conceito monarquista. É um conceito monarquista. Mas o cargo, ele deve ser maior do que a pessoa, maior do que o partido, maior do que a ideologia. Então, esse é um conceito monárquico. Na verdade, é muito difícil. Talvez aqui nos Estados Unidos houvesse até pouco tempo atrás, até, digamos, no tempo do George Bush filho, houvesse esse respeito ao cargo de presidente da República, mas depois dele, esse respeito, infelizmente, começou a decair e virou o que geralmente são as repúblicas, que é um lado tentando sabotar o outro. Então, você não consegue efetivamente aprovar nada, você não consegue fazer uma política caminhar. Por quê? Porque o lado tenta sempre sabotar o outro. Então, é isso que nós temos no Brasil, é isso que nós temos em qualquer tipo de política, de república ou de democracia que seja multipartidária ou bipartidária. Por quê? Porque você, vamos supor, eu sou um membro do parlamento, em qualquer país, em qualquer situação. Então eu vejo que o meu adversário político tem uma ideia que eu talvez até concorde com ele, que essa ideia seja a melhor solução para aquele problema. Mas se eu concordar com aquela ideia, se eu sair da orientação do meu partido ou da minha orientação ideológica, eu estou saindo daquela função da maneira com que as pessoas acham que essa função deva ser desempenhada. Ou seja, se eu concordar com aquela ideia, mesmo na minha cabeça, eu sabendo que aquela ideia é a melhor, eu vou estar fortalecendo o meu inimigo, o meu oponente político. E é por isso que nada anda. É por isso que o povo é sempre o último a ser beneficiado. E isso na monarquia não acontece. Por que não acontece? Porque há um respeito, há uma condição psicológica onde você tem o monarca, o soberano, que ele é suprapartidário. Ele está acima de qualquer ideologia, ele está acima de qualquer partido político. E ele é aquela força que traz a política
para uma coisa chamada bem comum. O bem comum é e deve sempre ser o objetivo de qualquer governo, seja ele republicano ou monarquista, ou parlamentarista, presidencialista, seja lá como for. O bem comum é o mais importante. Não é a ideologia, não é sabotar o seu inimigo político, é o bem comum. E a monarquia tem sido o único regime que traz essa ideia de bem comum acima da disputa político-partidária. Então, a democracia, como diria Winston Churchill, é a pior forma de governo, mas a melhor forma de governo do que todas as outras. Sim, é verdade, eu concordo. Porque a democracia tem uma coisa chamada liberdade. Não pela escolha da maioria, porque a escolha da maioria, para mim, não é necessariamente uma boa coisa. Porque nem sempre a maioria, a sabedoria nem sempre está com a maioria. Eu vou dar um exemplo simples. Imagine você, na sua casa, vivem 5 pessoas. O pai, a mãe e 3 filhos. E todas as refeições há uma votação para se escolher qual é o prato que vai ser servido. E é claro, sendo que você tem 3 crianças, vai sempre vencer sorvete, pipoca, pizza, qualquer tipo de guloseima que as crianças preferem. Os pais vão votar por refeições nutricionais, vão votar por refeições saudáveis, mas as crianças vão sempre ganhar. Por quê? Porque eles têm 3 votos contra 2. Então, a maioria aí, ela tem sabedoria? Não, ela não tem sabedoria. Mas ela é a maioria. Então, se for se votar todas as vezes pela lei da maioria, você vai ter crianças obesas, você vai ter crianças com problemas cardíacos, com problemas de pressão, com problemas de diabetes, porque elas sempre vão votar naquilo que elas preferem, que nem sempre é o certo para elas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo que você reflita. Você reflita, porque nós estamos vivendo um tempo onde há essa divisão, nós e eles. Tudo é dividido entre nós e eles. E o que me preocupa, é claro, você tem todo o direito de ser de esquerda, você tem todo o direito de ser de direita, você tem todo o direito de ser de centro. Mas o que me preocupa são os pacotes. Ou seja, as pessoas que escolhem ter ideologia A ou ideologia B, elas compram aquele pacote e não necessariamente refletem em cada item desse pacote. Então, por exemplo, a direita é contra o aborto, a direita é a favor de um governo mais enxuto, a esquerda é a favor do aborto, é a favor de um governo mais controlador, a direita é a favor do porte de armas, a esquerda é a favor do desarmamento. Então, as pessoas que estão em cada um desses lados, elas não refletem em cada um desses itens. Elas escolhem como se fosse um pacote. Então, o que eu gostaria de sugerir a você, que está me assistindo, é refletir. Se você está na direita, você refletir o que você realmente acha certo. O que você realmente... Não compre respostas prontas, conceitos prontos. Chegue à conclusão dos assuntos. Não opine porque você é da esquerda, você vai ter uma opinião de esquerda, ou porque você é da direita, você vai ter uma opinião de direita. Tente racionalizar, tente raciocinar para chegar a uma conclusão que realmente é uma conclusão pensada, seja ela certa ou errada. Pense sempre no bem comum, não no bem do seu lado, da sua ideologia. Então, essa é a reflexão que eu faço em relação à democracia e à monarquia. A democracia é sensacional, eu não sou contra a democracia, eu sou a favor da democracia, mas não a favor da democracia necessariamente à vontade da maioria. Eu sou a favor da democracia enquanto ela se traduz como liberdade, não libertinagem. Liberdade há que se ter responsabilidade. Então, a liberdade de imprensa, sim, mas com responsabilidade. Se você publicou alguma coisa que possa causar dano a uma pessoa, a reputação dessa pessoa, você tem que responder imediatamente
ao dano que você cometeu. Você não simplesmente tem liberdade de escrever o que você quiser, de falar o que você quiser, sem consequências. Isso chama-se libertinagem e não liberdade. Então, esta é a democracia que eu acredito. É a democracia onde há a aplicação da lei, onde há leis que são justas para o povo, há leis que são atualizadas, há leis que são respeitadas, sem exceção, não há ninguém acima da lei. Eu acredito que nem um soberano pode estar acima da lei. Eu acredito numa monarquia onde o soberano ele tem que ser extremamente escrutinado no sentido de ser responsabilizado pelo aquilo que ele faz, e se ele quebrar a lei, se ele fizer qualquer coisa contra a lei, ele tem que ser exemplarmente punido. Então, o que é a monarquia versus a democracia? A monarquia traz a ideia do bem comum como principal objetivo, como principal êxito do governo. E a democracia, ela não é necessariamente, ela traz a vitória de uma ideologia, ou a vitória de um lado, ou de um partido, ou de um grupo. Ela não estimula, né, na república, vamos dizer assim, porque na monarquia sempre há a figura do soberano que inspira essa democracia a buscar o bem comum. E nós temos os resultados disso nos índices de IDH, desenvolvimento humano. Você pode fazer o Google, você vai ver. Então, democracia sim, mas com responsabilidade, liberdade sim, não libertinagem e sempre buscando o bem comum. Essa é a ideia da monarquia. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Eu gostaria que vocês continuassem mandando perguntas. O nosso próximo programa será Respondendo Perguntas. E eu espero que você participe, eu espero que você nos dê a honra da sua audiência. Não esqueça de assinar o nosso canal, clicar no sino de notificações e nos apoiar para que nós possamos continuar trazendo para vocês informações sobre a monarquia, diálogos abertos. Nós não temos nenhuma tendência, eu não tenho interesse nenhum na monarquia brasileira, a não ser que a monarquia seja bem-sucedida, que o Brasil seja bem-sucedido acima de tudo, seja como monarquia, seja como república, seja lá como for. Eu nasci, com muito orgulho, nasci em Curitiba, nasci no Brasil, apesar de estar há mais de 10 anos aqui nos Estados Unidos, e eu tenho interesse que o Brasil seja bem-sucedido. E quero que você seja bem-sucedido, que você seja um cidadão e que exerça os seus deveres e os seus direitos da melhor forma possível e que todos tenham oportunidade, que todos possam ser felizes, viver felizes com suas famílias, com educação, com comida, com trabalho e, acima de tudo, com dignidade. Até o próximo Papo Real.